Pois é. Como é que vocês vão aí, pessoalzinho do YouTube? Eu de novo por aqui, professor Marcelo Antônio Amin de Mello, dando retorno aqui dessa playlist, né? Mais uma vez entrando aqui para falar de uma coisa chocosa, né? Quando eu falo chocosa, é que me causa choque. Me causa choque essa história aí desse... Bom, Alexandre de Moraes é um cara que está aí na mídia, sei lá quanto tempo, desde aí da eleição do Bolsonaro, que Alexandre de Moraes tá aparecendo por aí, está marcando o passo, tá deixando as suas marcas aí na República, né? E dessa vez, né, por causa de uma discussão que ele teve aí, por causa de um embate que ele teve com Elon Musk, certamente vocês estão acompanhando aí nas mídias, é, esse embate, né? A Elon Musk pegou o caso e levou pro Congresso, pro Senado americano. E o Senado americano produziu um relatório de 540 e poucas páginas. Eu vou deixar esse relatório aqui para vocês no descritivo do vídeo. Quem quiser baixar esse relatório para dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu me debrucei, desde que esse relatório saiu, para não falar besteira, eu me debrucei nesse relatório para avaliar o que tinha nesse relatório, se tinha algo que de fato era comprometedor, se de fato era para a gente comentar, né? Se tinha alguma coisa para a gente comentar aqui no canal, e de fato o relatório tem duas nuances, né? Tem uma nuance de verdade, eu podia chegar aqui para vocês e contar os recortes que eu fiz e deixar que vocês tomassem as suas devidas conclusões, e é de fato o que eu vou fazer. E podia chegar aqui e contar para vocês um monte de mentira, dizer que esse relatório é totalmente inviável para o Brasil e que o Alexandre de Moraes é totalmente culpado, ou totalmente é, incapaz de tomar suas decisões, e de fato não é isso, né? O relatório tem duas nuances, né? Uma nuance que mostra os desmandos, né? As irregularidades que o Alexandre de Moraes de fato produziu. Ele produziu essas irregularidades, ele atuou, né, com braço forte demais, atuou com extrema falta de prudência, vamos dizer assim, né, nesses últimos anos, impedindo aí um monte de gente de exercer o seu direito de expressão. Então, Alexandre de Moraes, de fato, cometeu essas imprudências. Agora, também o relatório é cercado de um monte de coisas que as pessoas cometeram à revelia da lei, e, de fato, nós temos um monte de irregularidades, um monte de coisas dentro desse relatório que são ilegais, que nós brasileiros, né, os brasileiros que estão mencionados ali, de fato cometeram. Então, de fato, essas duas vertentes. Há o excesso de peso na mão do Alexandre de Moraes contra algumas pessoas específicas que entraram no raio dele, entraram no radar dele. Ele achou que essas pessoas tinham que ser exterminadas da face da terra, exterminadas das redes sociais. E isso não é bom, não vem de encontro a política de liberdade de expressão. Então, o Alexandre de Moraes, de fato, se excedeu. Né? De fato, se excedeu. Vocês vão ver aqui que ele se excede mesmo. São 540 páginas, a maioria dessas páginas de excesso. E a gente vai falar sobre esses excessos, então, aqui agora na sequência. Né? O que o Xandão, de fato, cometeu de impropriedade. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que essa playlist nasceu motivada, né, por este evento de 2 de fevereiro, 25 de fevereiro, sei lá quando foi que aconteceu, com manifestações lá na Avenida Paulista, onde o ex-presidente Bolsonaro levou aí uma multidão de pessoas pacificamente para as ruas, e na oportunidade, né, a gente vivenciou aí essa experiência de ter
o ex-presidente da República arrastando uma multidão e completamente passivo, foi uma manifestação completamente ordeira. Bom, tá aí, né, a primeira manchete, então eu vou me pautar por manchetes e vou me pautar por páginas do relatório. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas manchetes e vou trazer as páginas do relatório. O Comitê do Congresso Americano divulga relatório de decisões do STF, está falando de inquéritos, investigação da fake news e atos antidemocráticos. Então, o que motivou, né, o Alexandre de Moraes foi achar que o Brasil é antidemocrático. Só que eu acho que ser antidemocrático, antes de mais nada, é cercear o direito das pessoas de se comunicar. Não estou nem falando mais do direito de ir e vir, estou falando do direito de se comunicar. Então, uma vez que ele vai lá e impede uma pessoa de expor as suas opiniões, então o principal antidemocrático é o Alexandre de Moraes, né? É o Xandão. E aí a gente começa a entrar no relatório. Então, esse relatório, a base desse relatório foram documentos fornecidos pelo Elon Musk, né, do Twitter, né, atual X, para o Congresso americano, onde nesse documento ele mostra os desmandos, né, da forma que o Alexandre de Moraes, de fato, solicitava a exclusão dos perfis das redes sociais. E aí, não só, quando a gente está falando de exclusão das redes sociais, a gente não está falando só do Twitter, não, a gente não está falando só do X, não, a gente está falando de censura em todas as redes sociais. Nos documentos, tá lá para vocês verem, eu vou deixar o relatório aqui, então tudo que eu falo, vocês podem confirmar. Ah, Marcelo, tu tá de viagem. Tô de viagem, vai lá e olha o relatório, leia o relatório. Eu tive o trabalho de me debruçar sobre as 540 páginas para trazer para vocês aqui, pensar para vocês o que é de mais importante. Se não está acreditando no que a gente está falando, o link está no relatório. E se você não quiser, entre no relatório que eu estou disponível, procura no Google ou dá um Google que você vai encontrar. Então, e qual é a motivação que o Elon Musk teve para brigar com o Xandão e qual é a motivação que o Xandão teve para brigar com o Elon Musk? Tudo é política, pessoal. As eleições americanas se aproximam e aí é uma questão de esquerda e de direita, né? Então o pessoal está vendo, então não é porque o Elon Musk gosta do Brasil, nem gosta dos brasileiros, não é nada disso, não é porque ele tem alguma paixão por nós, não é nada disso. Tudo aqui é ato político. Tudo aqui é ato político. Então, por detrás de tudo isso, por detrás dessa cara de bom moço que o Elon Musk está trazendo para nós aí, combatendo a censura, tem todo um viés das eleições dos Estados Unidos, né, onde o Trump provavelmente deve ser reeleito, não tem mais ninguém lá com o poder de ser eleição, contra o Biden, né, que é candidato à reeleição, presidente americano. Então, tudo isso é motivação política, né? Mas havemos de convir que a lei está violando a lei, né? O judiciário está violando a lei toda vez que ele pede aleatoriamente para que um perfil seja excluído das redes sociais. Ah, tem fake news? Tem fake news, mas qual é o critério adotado? Como é que a gente vai saber o que é fake news, o que não é fake news, o que é que a gente pode... Mas, a princípio, né, um princípio do direito é que a gente tem total dúvida até que se prove o contrário. O réu é inocente até que se prove o contrário. E aqui não teve nenhuma investigação, não teve nada. O cara simplesmente não gosta de um perfil, porque o perfil vai de encontro ao que ele acha que é correto, e ele vai lá e manda tirar do Facebook, manda tirar do Instagram, manda bloquear do Twitter, manda no Rumble lá, manda simplesmente tirar. Então isso não é uma atitude democrática do Alexandre de Moraes. Tem problema? Tem coisa ruim? Tem. Mas aí eu acho que uma frase aí feliz, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, então a gente não tem direito de entrar em nenhuma rede social e agredir ninguém.
A gente pode totalmente emitir a nossa opinião sobre isso ou sobre aquilo, isso é constitucional, isso é direito nosso, direito de ir e vir, direito de se comunicar, direito de livre expressão, desde que a nossa livre expressão não vá de encontro ao direito do outro. Então, de alguma forma, se os nossos comentários, não estou falando de você, os nossos, né, eu venho aqui para comentar com vocês e vou ofender o Alexandre de Moraes, ou vou ofender o Elon Musk, ou vou ofender o Congresso, o Senado, não está correto. Eu estou incorrendo em impropriedades, e essas impropriedades podem ser crimes. Então eu não posso confundir a liberdade de expressão com liberdade e agressão. Eu não posso entrar aqui sem pesquisar, sem ler o relatório. Só o fato de eu entrar aqui no meu canal, somos aí 25 mil pessoas, é pouco? É, mas bota 25 mil pessoas aí dentro da tua casa. Bota dentro de um teatro, bota dentro de um estádio de futebol 25 mil pessoas e veja aí a lotação de muitos estádios de futebol, pô. Né? Tem estádio de futebol que não comporta nem 25 mil pessoas. Então, pensem bem quando vocês entrarem numa rede social. Então, eu vejo por aí, por exemplo, Nando Moura. Né? Assistam lá o canal do Nando Moura. O cara desce o cacete e fala cada coisa que eu acho que já está passando do limite. Então, Xandão foi lá escolhendo seus perfis, então, citei um aí, né, das 540. Só o Monark, das 540 e poucas páginas, o Monark aparece em mais de 10%. O Monark é citado, o Monark, que é o Bruno Ayub, é citado em mais de 10% das páginas, dos 540 páginas do relatório. Então, não faz o menor sentido, né? O Monark, que é o Bruno Ayub, que era ex do Flow, ser escorraçado. Hoje ele está autoexilado nos Estados Unidos porque ele estava com medo de ser preso aqui no Brasil. Então, diversos perfis foram escancarados, diversos perfis foram pesquisados. Está aí o perfil da Carla Zambelli, está aí o perfil do nosso querido... acredito que esse garoto aí tem potencial para ser o próximo presidente do Brasil, não vou nem falar o nome dele, para não dizer que eu estou fazendo apologia ao cidadão aí, mas eu acredito que ele é um garoto novo, de uma nova geração, que tem aí um futuro grande pela frente, e eu acho que merece a atenção de vocês. Dando da mesma forma aí, a deputada federal Carla Zambelli tem protagonizado aí, tem sido bem perseguida, tem sido bem hostilizada, e teve aí o seu perfil cassado também. Então, a gente tem que ter bom senso, sabe? Eu acho que um ministro do TSE e do Judiciário, para ser levado a sério, ele tem que ter bom senso, ele tem que ter a mão leve, ele tem que saber utilizar a lei a favor dele, ele tem que se manifestar nos autos, ele tem que investigar. A gente não pode ser juiz e carrasco, né? Então o que ele tem feito, Alexandre de Moraes, é isso, ter sido juiz, ele decide, ele investiga, ele julga, ele condena e ele dita a pena. Então aí é que está a questão, não está sendo feito da forma correta, Xandão. Não é? Tu perseguir aí o Bruno Ayub porque acha que o Bruno Ayub é um antidemocrata é uma coisa, agora você está fazendo a mesma coisa. Ou pior, né? Porque você não pode nem alegar desconhecimento da lei. Porque você é um cara da lei. Né? Então, centenas de perfis que foram excluídos aleatoriamente aí pelo Xandão, e que ele determinou o fim dessas pessoas, ele determinou o autoexílio, ele determinou... inclusive de grandes meios de comunicação. Então aparece aí a revista Veja, aparece aí de novo a deputada Carla Zambelli. Eu vi censura ali a mídias tradicionais, como Folha de São Paulo, e aí também a revista Veja. Então é a mão pesada do Xandão em cima de tudo e de todos. É a mão pesada do Xandão, inclusive querendo excluir os negócios do Elon Musk no Brasil, Starlink, os satélites que a Marinha usa hoje, talvez, a aeronáutica eu não tenho certeza, mas que a Marinha utiliza com GPS, com georreferenciamento, são os satélites do Elon Musk.
A internet chega aos rincões da Amazônia graças a Starlink, que está aí orbitando o espaço de forma inovadora, gratuita e disruptiva. Então, Elon Musk falou o seguinte: vai cessar os meus contratos no Brasil? Beleza, eu vou dar Starlink gratuito aí para quem tem Starlink. Não vai gastar mais R$ 1 com Starlink. Então, pessoal, a gente tem que pensar direito quando a gente faz as coisas, sabe? O relatório fala das verdades do Brasil. Isso é que eu vejo, sabe? Esse relatório de 540 páginas reproduzido pelo Congresso americano, fruto das informações que o Elon Musk enviou para o Congresso americano, 540 e poucas páginas, tem só verdades sobre o Brasil. Verdades sobre impropriedades do nosso ministro Alexandre de Moraes, verdade das impropriedades que alguns brasileiros cometem abusando do poder, da liberdade de expressão. Verdade contra um garoto aí como o Bruno Ayub, como o Monark, que era só um bobão na época que ele estava fazendo esses conteúdos dentro do Flow. Era um bobão, cara, que estava ali emitindo sua opinião, e ele tem todo o direito de emitir sua opinião, não agrediu ninguém, não afetou ninguém, ele só afetava a si mesmo. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando fala, né, de impropriedade. O relatório tá certo? Tá. É cercado de documentos. Então o Congresso americano vai tomar uma posição baseada em verdade. Eu reconheço a verdade do relatório, mas nos dois viés. No viés da verdade, sobre o Alexandre de Moraes, que está com a mão pesada, né, batendo em quem não deve, aleatoriamente, sendo quem investiga, quem julga, quem prende e quem dá a pena. Então tá errado isso. Mas também está errado o brasileiro abusar do poder do poder de expressão. Então o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Isso é a verdade mais verdadeira de todas, já dizia minha avó. Né? Então o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Se você estender o braço e encostar a mão em alguém, teu direito está ali. Né? Tu tem direito ao teu espaço, tu tem direito à tua vida, tu tem direito à tua privacidade, tu tem direito a tudo, desde que não viole a privacidade de outros. Né? Essa é a lei fundamental. Né? Encostou no outro, invadiu o direito do outro, invadiu o cenário do outro, você perdeu total juízo. Tá bom, pessoal? É isso. Então, vou deixar o relatório aqui para vocês e vou encerrar aqui mais esse nosso vídeo da playlist Brasil Mostra Sua Cara, que desta vez foi brincadeira não. Tá bom? Grande abraço para vocês, a gente se vê em breve. Tchau!